Olá, pessoal, sejam todos, todes, todas muito bem-vindos. Hoje nós faremos um papo com Guilherme Lobo. A gente vai permear o tema entre o teatro, o cinema e a TV. Hoje nós não queremos ficar sozinhos. Antes de fazer essa apresentação do Guilherme, eu vou fazer uma pequena audiodescrição do meu espaço para que todos participem dessa conversa. No meu lado esquerdo tem uma prateleira de livros, eu estou com uma blusa preta, eu sou uma pessoa branca com cabelo curto, estou com um fone de ouvido branco na orelha. Atrás de mim tem dois quadros, um quadro é para Bibi Ferreira e o outro quadro tem um formato de sol, ele é todo em vermelho, tem uma TV e um ventilador quebrado atrás de mim. E aí agora a gente podia começar, assim, eu gostaria de agradecer muito ao Terceiro Cinefórum pela oportunidade que eles sempre trazem anualmente de uma discussão sobre uma arte contemporânea brasileira, junto com artistas do Mato Grosso do Sul. O Cinefórum, ele comprova uma necessidade orgânica de uma discussão artística feita diretamente com artistas, essa interlocução entre artistas sul-mato-grossenses e artistas fora do Mato Grosso do Sul. Embora ultimamente o Cinefórum esteja carregando o subtítulo Último Ato, eu deixo aqui meu compromisso guardado de convencer o organizador a criar mais e mais e mais, porque o Cinefórum, de fato, é um projeto muito emocionante. Agora, a pequena bio do Guilherme. O Guilherme Lobo é um ator bailarino nascido em São Paulo. Ele atuou em diversas peças musicais e dançou pela companhia Dork Park, da Alemanha, Cisne Negro, Cia de Dança de São Paulo, entre outras. Ele fez sua estreia no cinema como protagonista no curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, em 2010, de Daniel Ribeiro. Anos depois, o curta tornou-se um longa-metragem assinado pelo mesmo diretor, só que com o título Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em 2014, vencendo os prêmios de melhor ator no Festival APCA, Sesc Film Festival, entre outros. Atuou também no curta-metragem Absentia, em 2018, e nos longas Boni Bonita, em 2019, de Valdo Franco, Mensageiro da Paz, também em 2019. Na TV, o Guilherme vai atuar em diversas séries e novelas, como Sete Vidas, Segredos, Ligações Perigosas, Rua do Sobe e Desce, entre outras, tantas e tantas e tantas. Mas agora sim, Guilherme, como você está? Onde você está e que horas são aí? Primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer ao Cinefórum. Só fazer uma pequena correção, um dos curtas é Ardentia, acho que houve um erro aí em algum lugar que mandaram para você, ou que eu mandei para eles, não sei, mas só caso o Ted assista ou esteja assistindo, o nosso diretor, já fica aqui a correção. Perfeito. E fazer a descrição também do meu espaço para inclusão. O meu é bem mais fácil, né? É um fundo de pedras. Inclusive, eu não sei como que chama esse tipo de parede, desse tipo, enfim, de arquitetura, mas enfim, aquelas paredes com pedras visíveis, cinza claro, tem um pedaço de madeira que passa assim na diagonal no canto superior esquerdo da tela, é a minha direita, mas acho que é para a esquerda, enfim. E tô com uma camisa azul clara e uma barba que eu deixei crescer bastante tempo. Bom, eu tô na Alemanha, onde eu tô morando desde janeiro, em Speyer, no sul da Alemanha, e agora são 00:04, literalmente acabaram de tocar as 12 badaladas do sino da catedral aqui no fim da rua. Maravilhoso, maravilhoso. Guilherme, eu fiquei assim, indo atrás um pouco da sua vida, e eu notei que a sua família é uma família de artistas, né? Então a arte, ela vem desde esse comecinho. Eu gostaria muito de saber se a arte na sua vida, ela é uma escolha, ela é uma consciência, ela é uma consequência, se você escolhe ser artista, seguir essa carreira, quase uma pergunta de como nasce esse artista, como nasceu o Guilherme Lobo na arte. Legal. Eu acho que antes de qualquer coisa ela é consequência, falando da arte não só como profissão, mas falando da arte como essência. Para quem não sabe, enfim, para quem está tendo o primeiro contato comigo, com a minha história, eu realmente venho de uma família de artistas, pai, mãe, irmã mais velha, tias, primos mais velhos. Só para dar um panorama, assim, minha mãe realmente gosta muito de artista, nós somos 4 filhos da minha mãe, cada filho de um pai diferente, e todos os 4 pais são artistas, são músicos. Então, é isso, assim, é o negócio da família. Então, a arte sempre foi algo presente em casa,
variados tipos, e a arte como profissão veio como consequência disso. Assim, eu fiz o meu primeiro teste, para mim era a vontade de fazer algo que minha irmã já fazia, que eu já tinha visto meu pai fazendo, que eu já tinha visto minha mãe fazendo, que era estar no palco, que era estar no teatro. E por muita sorte, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram rolando durante anos e anos em sequência, então foi uma junção de fatores, né, de possibilidade, de apoio dos pais, de oportunidades, de sorte. Mas o que eu achei muito legal da sua pergunta foi a parte, quando você falou de consciência, e de onde nasce esse Guilherme, porque acho que tem o Guilherme Lobo artista profissional, e tem o Guilherme Lobo artista não profissional, que são as outras coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, e o artista que eu sou, além ou apesar da minha, independente do exercício da minha profissão. Eu saí do Brasil em 2019, em setembro de 2019, ou seja, faz quase 2 anos que eu saí do Brasil, e nesses 2 anos eu não trabalhei como artista. Inclusive já me perguntaram, você não é mais ator, você deixou de ser ator, não é mais artista? Então é interessante a gente talvez abordar esse conceito, né, do artista profissional e do artista pessoa, porque eu em momento nenhum me considero um ex-artista, um ex-ator. Eu não tenho exercido a minha profissão, realmente, mas eu não deixei em momento algum de ser artista, de viajar, de tocar, enfim, criar, sabe? É Então, acho que interessante isso, sim. a gente está acostumado, né, a ter uma visão tão mercantilista das coisas que se você não está trabalhando, você não é mais. Uhum. O Manuel de Barros, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o artista é aquele que vê atrás da pedra, né? Que ele consegue ver a pedra como azul. Então, acho interessante pensar que a arte, né, nesse sistema de capital, ela está diretamente ligada à produção, 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 produção. E Sim. aí, no meio de tudo isso, a gente tem uma pandemia que congestiona possibilidades inúmeras de produção. Eu queria saber um pouquinho mais como é que é essa relação para ti entre esse excesso de produção que a gente tem hoje e, pelo que parece, cada vez mais para ser artista você tem que ser 1 milhão de outras coisas além do trabalho. É uma produção vendável, né? Porque também se você produz, ainda que seja arte, ainda que seja de grande qualidade, você divide com poucas, ou você divide sem fazer muito dinheiro, você não ganha notoriedade, logo num senso comum, é uma arte de segundo nível, ou terceiro, alguma coisa assim. Então, por estar fora, e por não, fora não só do Brasil, mas um pouco fora do circuito mesmo, eu não senti muito esse impacto. Eu senti mais como espectador do que como profissional da área. Senti também como pessoa, pelos meus amigos e amigas que trabalham no setor em diversos departamentos, que tiveram vários trabalhos interrompidos, que ficaram um tempo sem renda, que dependeram de outras funções e ações. Até acho que a própria Amazon fez de apoio a profissionais do setor audiovisual. Mas, sendo muito franco, assim, eu fui mais impactado como espectador, assim, de vendo séries antes do fim da temporada e coisas assim, esperando mais. Entendi. A sua trajetória ela vai permear muitas áreas, né? Você vai ter ali um grande mergulho no teatro, na dança, no cinema, na TV, e todas essas áreas elas possuem processos de criação bem diferentes uma das outras, né? Muitas vezes o público, quando está ali sentado assistindo uma peça, ele não consegue perceber o tempo que demora para fazer uma construção de um personagem, para pesquisar um texto, para ter toda essa compreensão. Eu gostaria muito de saber para você qual é a diferença, por exemplo, entre a construção de um personagem no teatro e na televisão? Na televisão, quando é uma obra aberta, porque na televisão pode ser tanto uma obra fechada como uma obra aberta. Para quem não sabe, a obra aberta seria, por exemplo, uma novela, que você começa ali com mais ou menos 20 capítulos já escritos, e é aquilo que você sabe do seu personagem, você tem uma ideia mais ou menos de por onde ele vai caminhar.
mas a novela pode ter 100, 150 capítulos. Então, a maior parte da trajetória da sua personagem você fica sabendo com o decorrer da novela. Então, esse é um tipo de construção. Você constrói baseado naquilo que você tem, baseado naquilo que você tem de informações do que vai ser ali num futuro próximo, mas todo o restante, tudo que vai acontecendo depois, é construído quase que em cima da hora. Porque às vezes você recebe capítulo 2 dias antes, às vezes você recebe capítulo 24 horas antes. Depende muito de com qual autor você está trabalhando, qual autor ou qual autora. Então, E no teatro é muito diferente. No teatro a gente tem meses de ensaio, a gente tem um processo de desenvolvimento, de pesquisa muito maior do que na TV. Eu não digo que um é mais difícil do que o outro, porque eu acho que quando você tem mais tempo para pesquisar, você tem mais tempo para errar, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo você pode ficar mais confortável, que pode ser ruim. Então eu acho que não sei, eu não tenho um preferido, assim, por exemplo. Eu diria que a principal diferença é tempo. É tempo e disponibilidade das outras pessoas. Muita gente você vai encontrar na novela, por exemplo, uma vez, 2 vezes, em 2, 3, 5 diárias, enquanto que no teatro você tem aquele processo contínuo durante aquele tempo com todas aquelas pessoas, depois você fica em cartaz, seja um mês, seja um ano, você está ali de quinta a domingo, enfim, quando for, encontrando aquelas pessoas, e ensaiando, e passando, e fazendo os espetáculos. Então, eu acho que o fator tempo é o maior determinante. Uhum. O teatro, para você, o teatro e a dança, talvez assim, ele possui um caráter mais colaborativo na construção, no processo? Depende, porque, pensando aqui, eu acho que depende muito de como você é e de como são as pessoas com quem você está trabalhando. Eu acho que, em teoria sim, mas ao mesmo tempo pode ser não, sabe? Eu, por exemplo, já tive experiência em teatro que foi um processo muito mais individualista do que minha experiência com algumas pessoas em TV, que estavam muito mais abertas a trabalhar em conjunto e a me ajudar e a ouvirem e a me escutar, e a serem escutadas, sabe? Então, acho que depende muito da disponibilidade das pessoas, dos profissionais envolvidos. Mas, em teoria, sim, o teatro é mais coletivo. Uhum. Eu fiquei pensando bastante, assim, quando eu vi o tema da nossa mesa, né, hoje nós não queremos ficar sozinhos, logo me veio uma referência, além do filme em si, mas também um pensamento sobre esse Brasil hoje, sobre a criação artística hoje, e sobre o artista, né, para que serve o artista hoje, o que ele faz, como ele faz. E eu gostaria muito de saber para você, assim, como é para você a produção, ou até mesmo esse artista que está em outra posição, que está numa posição além do capital de uma produção de produto, né, mas uma produção intelectual de uma outra coisa. Né? Para você, assim, um artista hoje, qual seria a função dele? Tem a função que ele cumpre, tem a função que eu acho que seria a ideal a se cumprir. Eu acho que, falando da indústria, né, do que o mercado produz hoje, a arte tem uma função muito mais de entretenimento do que de cultura, na minha opinião. Uhum. Existem exceções, óbvio, não estou generalizando, não estou falando que é tudo isso, mas o que o mercado... E faz sentido, né? Porque o mercado visa lucro, o mercado quer vender, então ele produz um produto para vender rápido, vender em grande quantidade. Então é isso que ele vai produzir. Existem algumas produtoras, existem alguns setores que buscam algo mais cultural. Canal Brasil, por exemplo, produz séries, né, filmes, e que tem uma visão muito mais cultural e de valorização da cultura brasileira do que de simplesmente fazer um conteúdo ali para vender, para gerar caixa
lucrar com publicidade do intervalo. Uhum. Então, eu acho que... E o artista acaba ficando um pouco rendido nisso, porque ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, até mesmo para ele poder crescer um nome, para poder depois fazer os seus projetos que tenham uma função de valorização da cultura, de abrir novos debates. É muito difícil você fazer isso com grande alcance se as pessoas não te conhecem. Uhum. Então, eu entendo também e não condeno os artistas que fazem a arte de entretenimento. Até porque também é importante o entretenimento. A gente sabe que entretenimento é uma coisa essencial da vida, né? Então é isso. Mas eu acho que o artista deveria também buscar, pelo menos, a valorização da cultura. E se ele não tem oportunidade de trabalhar em projetos que tenham isso, que o remunerem decentemente, buscar outras formas de fazer isso, sabe? Não quero dizer que não quero dizer o que as pessoas devem fazer, mas eu acho que o artista que reconhece a importância do seu ofício deveria, até por uma autodefesa, valorizar, porque tem tanta gente poderosa, tem tantos, né? Bom, podemos falar aqui, né? A gente tem um governo lutando contra a arte brasileira. A gente Sim. tem um governo lutando, o atual governo lutando contra a cultura brasileira. Então, a partir do momento que você tem risco de ter um governo lutando contra a cultura, e a partir do momento que você tem, de fato, um governo lutando contra a cultura, eu acho que se você é um artista, você tem a obrigação de defender. Se você não quer defender pela arte, que defenda pela visão monetária da coisa, defenda o seu ganha-pão, sabe? Uhum. Isso pode ser feito de várias formas. Sim. Pensando nisso que você trouxe, eu fiquei pensando numa questão assim, que é cada vez mais os editais federais, eles de incentivo à produção audiovisual ou as produções em si, eles criam censuras ou recortes para cada vez projetos mais religiosos ou ideológicos num lugar da extrema direita ou da direita em si. Para você, assim, como essa construção, quase esse plano cultural a serviço de um lugar extremamente religioso e à direita pode modificar ou criar narrativas desse cinema contemporâneo? Eu acho que depende bastante do público também. Acho que depende do quanto o público vai consumir ou boicotar isso, e o quanto o público vai também se movimentar para demandar o que ele quer assistir. A gente tem, infelizmente, um público, falando de um modo geral, um pouco fraco no que diz respeito ao cinema brasileiro. A gente ainda tem um tabu em cima do cinema brasileiro, ainda tem muita gente que acha que o cinema brasileiro é ou favela ou comédia romântica, e não é, tem isso também e vai muito além disso. Mas já antes disso, e esse problema não nasce com o governo Bolsonaro, esse problema vem de anos e anos. Agora, no que diz respeito ao cinema contemporâneo, eu acho que é isso, acho que vai depender bastante do público, sabe? Da gente conseguir divulgar. E foda, porque a gente tem um problema que não é só o público lidar com compra e venda de ingressos, mas é também a desinformação. É você ter um filme do Edir Macedo com a maior bilheteria do país e com as salas de cinema vazias, sabe? Então, até aí existe a manipulação do consumo do entretenimento e da cultura. Então, você consegue moldar, ainda que de maneira falsa, o que o público brasileiro está consumindo. Então, assim, é um problema que eu não acho que exista solução a curto prazo, sabe? É um problema que vem de antes, é um problema que está se intensificando agora com esse projeto de extremismo religioso que eu acho que tem danos mais a curto e médio prazo do que a longo, porque eu não acho que esse seja um projeto que sobreviva a longo prazo, estou sendo otimista, talvez, vendo o copo meio cheio. Não acho que seja um projeto que sobreviva a longo prazo. Por mais que a gente tenha exemplos aí de outros países que passaram e que estão voltando
a situações extremamente preocupantes. Eu espero que a gente esteja um pouco mais conscientes disso, sabe? Então eu não acho que a longo prazo seja um problema. Mas a curto e médio prazo é isso. Tem vários, como você mesmo falou, tem vários projetos que não estão conseguindo avançar porque não atendem determinados critérios que eles querem que sejam atendidos. A gente tem, por exemplo, o filme do Marighella sendo boicote atrás de boicote. Isso, por um lado, é muito esperado, e por outro, acho que quando o filme finalmente sair, vai ser uma grande vitória. Então, assim, existe uma guerra contra a cultura. E se estamos falando de guerra, estamos falando de batalhas, então, cada batalha que a gente conseguir vencer e que a gente perder, a gente tem que se fortalecer. E eu acho que a função do público, seja ele artista ou não, e a função dos artistas, evidentemente, é consumir esses conteúdos e tentar ajudar esses conteúdos a serem alavancados. Isso não só falando do filme que não foi lançado, do autor que ainda não conseguiu lançar o seu livro, inclusive parabéns pelo lançamento dos seus livros, e estava vendo aqui, primeiro lugar na Amazon Mundial, não sabia, confesso, muitos parabéns, mas consumir também o que já é grande, o que já foi grande e que é boicotado, sabe? Então, pegar, por exemplo, as obras do Paulo Freire, que é tão atacado, que foi tão atacado no começo do governo, pegar e ler as obras do Paulo Freire, pegar e ler os livros do Marx, pegar e consumir as obras dos autores e dos artistas que são boicotados pelo governo e que são rechaçados, porque existem motivos para eles serem tão atacados, para eles serem tão ameaçadores a esse projeto que existe. Então, fazer o que a gente pode fazer, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é isso. Sim, interessante você falando isso assim, porque eu fiquei lembrando de alguns amigos meus que estão começando a trabalhar com arte, começando a se interessar por arte, assim, e tem uma visão muitas vezes de um glamour da arte, e aí tem esse choque de realidade, assim, sempre quando a gente fala talvez não haja glamour aqui, né? Mas como é que você vê essa ideia de uma arte que está sempre num lugar de glamour, ou o pensamento de que ser artista é estar numa posição muito confortável à sociedade, estar sempre acima da sociedade? Bom, a mídia construiu, eu acho que a mídia construiu isso, e se não construiu, a mídia é o que alimenta isso, com tantas revistas de fofoca e de Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, sabe? Porque, de fato, a arte pode ser glamurosa, sabe? Eu já estive hospedado em hotel 2 estrelas fazendo filme e já estive hospedado em hotel 5 estrelas fazendo filme. Então a arte pode ser glamurosa, muito bem remunerada, ou não, como você mesmo disse. Mas eu acho que a mídia gera isso para vender conteúdo, para fazer clickbait, que agora é clickbait, mas antes era para vender revista, entendeu? Com fofoca, com polêmica. Eu acho que, no fim das contas, tudo gira em torno do capital. É para gerar capital. Então, você tem pegar, por exemplo, a Globo. Você tem a emissora, os artistas que trabalham para a emissora, e a revista da emissora, com fotógrafos contratados pela emissora para fotografar os artistas da emissora e colocar numa revista que é financiada pela emissora para fazer fofoca sobre os artistas que trabalham. Então, é um giro de capital que é feito com base no glamour, porque se não tem glamour, as pessoas não consomem, o público. Porque é a mesma coisa do Instagram. As contas mais seguidas são as contas das pessoas que vivem, se não o glamour, que passam a ideia de que vivem no glamour. São as contas mais seguidas. E de nudez, ou semi-nudez. Mas falando do glamour, às vezes junta glamour e nudez, que aí, bom, né? Mas essa ideia da vida do outro que é melhor que a minha, e que eu posso chegar lá, talvez, seja através da arte, seja através de investimento, seja, enfim, através do discurso que encaixar com a ideia de cada um, né? Eu acho que a mídia tem um papel muito importante e muito prejudicial nisso, de transformar a arte, não de transformar, né, mas de
intensificar a visão que o público geral tem da arte como, ah lá, o global. Tem gente que admira, tem gente que rechaça, porque, ah lá, o artista rico, mas que quando quer fazer peça de teatro, quer dinheiro da Lei Rouanet. Por quê? Se ele é rico. Sabe? Então, as deturpações vão atingindo níveis que você começa a não saber muito por onde começar a corrigir. Uhum. É interessante isso, assim, porque existe um pensamento de que o artista faz a arte pelo amor e só pelo amor, e ele não precisa pagar uma conta de luz, porque ele vai abraçar a mulher e ela vai aceitar um abraço como conta de luz. Né? Esse pensamento de que a arte ou que o artista não pode ganhar dinheiro, não pode se sustentar a partir da arte, como é que você vê esse pensamento, assim, pensando na sua trajetória, num lugar de sustentação do próprio desejo, do próprio fazer artístico? Eu acho que isso é muito antigo, né, na verdade. Não sei nem dizer de quando, mas essa ideia do hobby, né? Acho que diria que todos os artistas passam por isso, fotógrafos, tatuadores, escritores, atores, dançarinos. No caso, por exemplo, eu que trabalhei principalmente como ator na minha carreira. Quando eu estava, sei lá, abrindo firma no cartório, falando, profissão, ator. Ah, você já fez novela? Se você é um ator, você fez novela. Se você não fez novela, você faz teatro. Eu acho que vem da ideia mesmo eu não acho nem que seja de que o artista não pode ganhar dinheiro. Eu acho que é da ideia de que o artista só ganha dinheiro se ele for para a TV, o que é verdade, mas não tanto, porque você pode ganhar muito mais dinheiro fazendo um musical, por exemplo, ou até mesmo uma peça de teatro que tem uma produção boa e forte por trás, do que fazendo malhação, por exemplo, sendo que você estava na TV, sabe? Mas eu acho que acaba voltando um pouco para o assunto anterior, da glamourização do ofício. Então, me perdi um pouquinho aqui, desculpa. Essa ideia de que o artista não pode ganhar dinheiro ou de que o artista trabalha por amor. Não sei nem por onde falar muito disso, cara. Porque me vem tanta coisa na cabeça, sabe? Das pessoas falando no Facebook, por exemplo, se a peça for boa, vai ter público, não precisa de Lei Rouanet. Se o artista fizer se souber fazer um marketing, e aí entra nisso, o artista tem que ser tudo, né? Que você tinha falado antes. É uma falta de compreensão mesmo do que é a arte. A gente acaba voltando para a questão da valorização da arte. Sabe, por exemplo, aqui, agora eu moro na Alemanha, minha mulher é italiana, e a gente ficou um tempo na Itália antes de vir para cá. Quando as pessoas me perguntavam o que eu fazia, e eu falava que eu era ator, e eles me perguntavam, mas você faz o quê? Teatro, cinema, TV? Eu falava, principalmente cinema e teatro. Eu falava, legal, cinema e teatro, legal. TV é meio né? E aí você vê, por quê? Porque existe um reconhecimento, acho que não é nem um reconhecimento, existe um pouco mais de critério no que vai ser consumido pelo público geral. E aí eu não tô cagando no Brasil falando, Europa. Não é isso. É uma questão de idade do país e de quanto tempo existe a arte. E, óbvio, estando na Europa, a arte, de um modo geral, é eurocentrista. Então, se a gente está no Brasil, que tem uma visão eurocentrista da arte, se a gente está na Europa, que tem uma visão eurocentrista da arte, obviamente, né, é uma questão de equilíbrio da balança. Então, eles... Eu percebi que existe um entendimento maior de que o que é produzido na televisão é muito mais industrial do que o que é produzido no cinema e no teatro. E esse entendimento existe em maior alcance aqui do que eu pude ver no Brasil e perceber no Brasil. E eu acho que por isso as pessoas têm a visão da glamorização, a desvalorização da arte e a ideia de que se você é artista, ou você ganha dinheiro na TV, ou se você não está na TV, você não ganha dinheiro e, portanto,
você faz por amor. Porque se você não faz ganhando dinheiro, obviamente você faz por amor. E aí, se eu vou te chamar para fazer, sei lá, alguém que não trabalha com arte, mas que precisa de um artista, de repente, um designer, sei lá, quero fazer uma tatuagem e acho R$ 400 um valor absurdo para uma tatuagem, pelo amor de Deus, né? É um desenho, é na pele, vai dar para sempre dar um desenho. Eu acabo não tendo a percepção do que é isso, do quanto estudo tem isso, e no valor que isso tem para a sociedade em geral, e para mim mesmo. Então, enfim, dei uma volta gigantesca, mas é porque tá tudo interligado, não tem como Sim. falar só disso. E eu tenho Não, mas dificuldade é mesmo. interessantíssimo. Todo esse mapa que você cria, você leva a gente nesse pensamento, assim. Eu fiquei pensando agora sobre esse lugar, né, da produção, e aí eu vou voltar no processo, porque tem um processo que você faz, que é um processo do curta-metragem, do Eu Não Quero Voltar Sozinho, e que logo vira o longa, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, onde existe ali processos diferentes, inclusive orçamentários, né? O curta, pelo que eu vi em algumas entrevistas de vocês, tinha muito menos orçamento, o longa também tinha pouco orçamento, mas era um pouco mais, né? Mas eu queria muito que você falasse sobre esse tempo de processo, de construção que você teve no curta para construir esse personagem Léo, o tempo de entendimento e como isso se diferenciou do longa. Então, eu costumo lembrar que o curta, eu criei a personagem a partir do que o Daniel tinha escrito, e no longa eu construí a personagem. Porque no curta não houve tempo, sabe? No curta a gente teve mais tempo de audições para achar o Fábio para fazer o Gabriel do que a gente teve de ensaio real para filmar. Literalmente. Se eu não me engano, a gente ficou 2 ou 3 meses testando atores até a gente encontrar. Eu digo a gente, eu não tive poder de decisão nenhum. Eu digo a gente porque, né, é o nosso projeto. Mas a gente demorou uns 3 meses para achar o Fábio e um mês para filmar. Não, foi um mês. Agora eu não lembro quanto tempo foi de filmagem. Acho que foi mais ou menos um mês ou 3 semanas de filmagem curta. O longa também. Mas é por isso, o longa tinha muito mais estrutura, então a gente conseguia fazer muito mais coisa com o mesmo tempo. Mas o longa, a gente teve uma janela muito maior, porque, enfim, longas exigem uma janela muito maior de pré-produção. Então, no longa, eu resgatei tudo aquilo que eu tinha construído, todo aquele pouco que eu tinha construído para o Léo do curta, trouxe para o longa, amadureci, isso tudo com a ajuda do Daniel, da tese do Fábio. Amadureci não só eu, Guilherme, amadurecendo aquela personagem, porque eu mesmo já estava 3 anos mais velho, mas também aquela personagem tinha envelhecido, então muita coisa do Léo do curta já não encaixava mais, sabe, uma inocência exacerbada, uma ingenuidade que já não existia lugar para aquela ingenuidade tamanha. Então, foi um processo de recuperação da personagem e ali sim de construção. Sabe, eu não acho eu particularmente não acho que houve uma construção da minha parte do Léo no curta. Uhum. Eu acho que foi no longa. É bonito pensar nisso, assim, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele tem uma importância muito grande, né, para a comunidade LGBTQIA+, principalmente para a geração Z, que está aqui agora, que é uma galera que vai se descobrindo a partir do curta, que se descobriu a partir do curta, que conseguiu levar o filme para mostrar para a família, né, dar play para a família, para até fazer uma possível recepção ali de descoberta de sexualidade dos pais. Mas tem o que eu queria te perguntar, assim, em relação a isso do longa, sobre essa grande janela também que o filme te abriu para outras produções, além do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em que você pôde experimentar outros lugares de uma experimentação cênica sua. Sim, o hoje foi um trampolim para
todo mundo que trabalhou no filme, eu acho. Pelo menos em funções que têm um destaque, em funções que ganham um reconhecimento. E falando de mim, não tenho o que dizer, foi o maior trampolim da minha carreira até agora. Guardo com muito orgulho. Inclusive, às vezes me perguntam, né? Você se incomoda de ser lembrado só... uma vez perguntaram, você se incomoda de ser lembrado só pelo Hoje Eu Quero Voltar Sozinho? Eu falei que não. Eu até brinquei com um meme do... Acho que é do Marcelo Camelo, né? Com a Ana Júlia. Não lembro se é ele, mas tá falando da música. Não, porque não é só pelo Ana Júlia que a gente lembrar. Aí falaram, não, eu quis dizer sempre pelo Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E, na verdade, eu me orgulho muito de ser lembrado pelo Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, principalmente por isso que você falou, porque é um filme que tem uma função social muito maior do que o próprio filme, maior do que o entretenimento. Eu acho que poucas pessoas assistem ao filme pela primeira vez só porque estão buscando um filme para dar uma relaxada, sabe? Eu acho que quem busca o filme pela primeira vez hoje e nos últimos 5 anos buscou por ter ouvido falar ou pela sinopse e por querer ver aquela história, não por querer deitar e assistir um filme qualquer. E realmente me abriu portas no teatro, na TV, em cinema. E é muito interessante porque foram portas que foram abertas e que me fizeram amadurecer também como pessoa. Porque num primeiro momento, acho que era até esperado isso, eu recebi muitos convites para personagens homossexuais, principalmente. E eu estava com 18, 19 anos, eu não aceitava, porque na época eu tinha medo de ficar marcado como ator que faz personagens homossexuais. Depois eu fui entendendo, e depois fiz outros, fiz personagens LGBT no teatro, fiz na TV, e em cinema também, em curta-metragem. Em longa, não, mas em curta, sim. Quer dizer, em longa, talvez. Não se sabe Se não exatamente. fala sexualidade, pode ser. Pode ser, exatamente. E aí eu fui entendendo que era um medo muito imaturo e de certo modo, congruente com a sociedade que a gente vive, porque me perguntavam, por exemplo, se eu tinha medo de ficar marcado como um ator que... Quando eu já tinha feito alguns outros personagens homossexuais, houveram perguntas em entrevistas, mas você não tem medo de... Você fez na TV, você fez no cinema, você fez... Só que nunca me perguntaram se eu tinha medo de ficar marcado como um ator, e acho que nunca perguntaram isso para nenhum ator. Você tem medo de ficar marcado como um ator que só faz personagens heterossexuais. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, eu poderia ter feito outros personagens, sabe? Se eu tivesse essa consciência, se eu tivesse essa maturidade um pouco antes, mas paciência, foi o que foi, e antes tarde do que nunca veio. Pelo menos assim, espero Maravilhoso isso. que jovens atores que estejam vendo isso, e atrizes que estejam vendo isso e que tiveram essas oportunidades, não é isso, assim, não tenham medo de ficar marcado como nada, porque você sempre vai ficar marcado como alguma coisa. Então, what the hell? Não, mas maravilhoso, maravilhoso esse seu lugar aqui. O Renan falou que nós temos uma pergunta. Temos uma pergunta? E pelo que ele acabou de falar, você acabou de responder a pergunta, então não temos mais essa pergunta, mas quem quiser pode ir mandando pergunta aqui pra gente. Gui, pensando nisso, assim, tem um movimento hoje surgindo, um debate muito recente sobre a criação artística, sobre corpos plurais na criação artística, e a gente eu acho que é interessante a gente entender que muitas vezes no cinema independente, na produção independente, muitas vezes sem verba alguma, a pluralidade de corpos é um negócio muito mais complexo, né? Essa pauta hoje, que quase esbarra num lugar de fala, mas também não é sobre isso, é mais sobre ter outros corpos também participando. Como é que você vê essa questão hoje? Eu acho que é importante. Eu entendo que seja difícil no independente. Acho que existem muitas desculpas esfarrapadas
nas produções com orçamento, a gente pensou, mas acabou não fazendo, porque a gente achou melhor explorar um ponto de vista de alguém que passou por essas situações com um outro olhar. Não, sabe, assume. Ou vacilamos e não fizemos, ou a gente não se importa. Só que eles não vão falar que não se importam, porque não querem perder público. Agora, eu acho que também depende do tema, dos assuntos que vão ser abordados, das características das personagens que vão estar na história, que compõem a história, né? Depende da história que você está contando. Da necessidade, digo. Né? Então, acho que se você vai falar sobre personagens negros, você tem que ter, sabe? Até para evitar, por exemplo, cenas como a que mais chamou a atenção nessa última semana, da novela da Globo, um diálogo lá absurdo sobre racismo reverso e tudo mais. E por uma questão de oportunidades também, né? Dentro do setor cultural de um modo geral. Eu acho que a gente tem que, assim, a gente tem que entender, eu acho que muita gente já entendeu, eu acho que existe uma certa soberba da classe artística de achar que é muito entendida e muito evoluída e de que já entendeu quais são os problemas e as mazelas do mundo e que sabe fazer, sabe? Eu acho que ai, caramba, que o Febrário caiu, que só tô eu agora, mas vou continuar respondendo a pergunta dele. Eu acho que existe uma certa soberba da classe artística de achar que... Voltou. Voltei. De achar que já sabe fazer, e isso acaba abrindo uma margem muito grande para erro. Eu acho que a gente tem que, sim, dar um passo para trás e tentar trazer pessoas. E normalmente, quando eu falo dessa classe artística, é foda, porque eu me encaixo muito nela, tá? Eu não tô falando, é a classe artística que faz isso e eu não. Eu faço parte dessa classe artística e eu, como homem branco, hétero, cis, sou quase que um porta-voz dessas pessoas que cometem esses erros, não das que não cometem. E por isso que eu acho que é importante justamente a gente quase que... Eu às vezes até me questiono se o termo inclusão deve ser usado a longo prazo, sabe? Eu acho que se a gente fizer a inclusão por um período suficiente de tempo, a gente não precisa mais de inclusão, passa a ser simplesmente. Sim. Então, eu acho que o objetivo é esse. Estar distraidamente atento. Exatamente. Deixar a meta em aberto para quando a gente alcançar, a gente dobrar. Já dizia. Sensacional. Muitas saudades, muitas saudades. Pensando em todas essas coisas que você está trazendo aqui para a gente, todas essas discussões que eu acho muito, muito, muito interessante, assim, como você traz ela com tanta honestidade, todas essas questões e todas essas colocações, e também eu vejo com muito interesse quando você se coloca sempre num lugar de discussão. Eu vejo suas redes e você está sempre ali debatendo, trazendo assuntos, trazendo coisas para discutir. O teu link no Instagram é a bandeira do nazismo na bandeira é um símbolo do nazismo sendo explodido, né? Então você se coloca em posição o tempo todo, né? É engraçado porque é como se a estética não diferisse da ética do Guilherme. Eu não sei o que responder sobre isso. Eu acho que isso é uma questão de autenticidade. É algo que eu acho que pelo fato da minha família ser de artistas não, pelo menos até a geração da minha irmã, assim, a minha irmã começou a ter mais, foi a primeira da nossa família a ter um destaque maior com os musicais. Aí depois eu tive um destaque com o cinema e a gente foi trilhando assim paralelamente, né? Com cada um com seus destaques em
em algumas áreas mais específicas. Até então, a nossa família não tinha destaque, sabe? Não saía na mídia. Nossos pais conseguiram nos dar uma vida muito digna, sem luxos, mas também sem dificuldades, com a arte. Então, eu não via a arte como a arte profissional como um meio de enriquecer, ou eu não tinha esse objetivo de enriquecer e de me transformar num produto. Inclusive, isso sempre foi a coisa que eu mais quis evitar. Uma das minhas entrevistas preferidas é com o Miguel Barbieri Júnior, uma época que ele trabalhava para a Veja, em que foi um bate-papo assim longo, e obviamente ele não tinha como colocar tudo, mas ele colocou isso e eu fiquei muito feliz. Era bem na época que eu estava na Globo e era essa mensagem que eu queria passar, que era: eu não quero ser um produto, eu não quero me transformar e ser transformado em um produto comercial, sabe? Eu quero fazer arte, quero ganhar dinheiro, óbvio, quero, né, ter um reconhecimento. Reconhecimento não necessariamente é fama, mas quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Mas eu não quero me transformar num produto comercial, sabe? E perder voz. Ou se não perder voz por contrato, não falar para não perder com possíveis contratos. E eu conheço pessoas, tenho amigos e amigas e conhecidas que eu sei que têm consciência de várias coisas e que têm um alcance enorme e que não falam absolutamente nada. Porque e já me falaram: eu não falo porque eu sei que é polêmico e eu sei que tem gente que não concorda, e se eu falar eu vou perder seguidores, e se eu falar eu vou não conseguir uma publi no Instagram, não conseguir não sei o quê, então eu prefiro evitar. E assim, é uma opção, não é a opção que eu faço, não é a opção que eu faria, não acho que seja a melhor opção, mas enfim, respeito quem faz. Não vou dizer que não julgo, porque sim, eu julgo. Não vou dizer que não julgo, mas por causa daquilo mesmo que eu estava falando, é uma questão de autodefesa, sabe? Você fica quieto hoje para poder garantir um contrato depois, e daqui a pouco a tua profissão não é mais regulamentada, sabe? O Ministério da Cultura que não existe mais. Então as coisas vão avançando aos poucos e retrocedendo aos poucos e vão acontecendo. Então é isso. Eu ganho muito menos dinheiro do que eu poderia ganhar, tenho muito menos oportunidades do que eu poderia ter se eu tivesse aceito esse lugar de celebridade, talvez, sabe? E fico feliz que você perceba isso, e que as pessoas percebam isso, de que eu realmente não tenho esse apelo. Eu tô na mídia quando eu tô trabalhando, quando eu não tô trabalhando eu não tô na mídia, eu não tenho destaque. Porque é isso, porque eu não busco, sabe? Eu não tenho assessoria de imprensa, não tive assessoria de imprensa fora dos trabalhos, aquela coisa de se manter na mídia, e isso me custou trabalhos, evidentemente. Quem não é visto não é lembrado, e durante os intervalos dos meus trabalhos eu não era visto, ou era visto só pelas pessoas que consumiam. Tive a sorte de ter trabalhos puxando outros trabalhos, mas ao mesmo tempo foi uma escolha, sabe? E nossa, eu não me arrependo nem um pouco. Eu tenho uma consciência muito mais leve, acho que por causa disso, durmo muito melhor do que eu acho que alguns amigos que ficam quietos, até por questões que afetam a sobrevivência deles e direitos deles, do que é isso. Sim. É interessante a gente pensar nisso, porque parece que cada vez mais o artista tem que ser um influencer, o ator, para conseguir um trabalho X, ele tem que ter números totais de seguidores. E tem, na verdade, infelizmente tem. O que acontece, e aí a gente volta para o capital, o que acontece é, as grandes produções produzem para vender. Então, se elas produzem para vender, elas querem quem tem público. Então, elas vão chamar quem tem centenas, dezenas de milhares, centenas de milhares, ou milhões e dezenas de milhões de seguidores. Eu entendo, do ponto de vista capitalista, do ponto de vista de mercado,
E entendo também que muitos artistas façam isso. E eu não acho importante dizer isso, eu não acho que o artista que faz isso é menos artista do que o artista que não faz. Eu não me considero mais artista do que os meus colegas artistas que não se posicionam ou que não, ou que se... Talvez seja um pouco agressivo essa expressão, mas eu não consigo encontrar outra, que se objetificam para se mercantilizar, sabe? Uhum. Para se monetarizar e para aumentar o seu apelo, para aumentar as suas oportunidades. Eu não acho que isso os faz menos ou mais artistas. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter consciência do efeito dominó que isso provoca na sociedade geral. Então, se a gente se coloca numa posição que o público já tem uma predisposição a nos ver, e que a mídia já vende isso para o público, a gente está corroborando essa imagem. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente deveria estar fazendo para se ajudar, sabe? Sim. Basicamente, é isso. Uhum. Quer tem que fazer dancinha do TikTok. Sabe? Porra. Você vai vendo, sei lá, médico fazendo dancinha de doença, né? Tal coisa, e você fica nesse nível de mercado, de profissão. Desculpa te interromper, só que em determinadas profissões, eu acho que existe pelo menos o fator comunicação. Então, se o médico está lá fazendo dancinha, ele pelo menos está passando informação útil. O artista que está fazendo dancinha para ganhar público, ele está gerando um benefício só para si. Só para si. E é um benefício que é um benefício com um malefício também, porque tem todo esse outro lado que eu estava falando antes. Então, é um benefício temporário com um malefício permanente, até que se destrua, mas que para se destruir tem que parar de tentar construir esse benefício. Então, é contraditório. Desculpa te interrompendo, continua. Não, porque eu estava pensando exatamente nisso assim, e pensando nesse jovem artista, que ele está chegando agora, e ele olha uma cena artística que tem a Cinemateca pegando fogo, que a gente tem Regina Duarte, que a gente tem Bolsonaro, que a gente tem um grande momento efervescente de TikTok, e como olhar para o jovem artista que está começando agora, e o que falar para ele, assim, eu tô te jogando essa bomba, né, porque assim, o que falar, né, se a gente vê a Cinemateca pegando fogo, né, a coleção do Glauber Rocha, gente, então assim, o que fazer aí? Eu acho que assim, como eu falei, eu não condeno quem se objetifica. É foda falar quem se objetifica, mas é que, eu não consigo ver outra forma. Eu não condeno quem se mercantiliza, vamos colocar assim, um pouco menos agressivo. E eu entendo a função disso dentro do mercado, dentro da profissão. Para o jovem artista que está chegando, e que é muito mais difícil começar agora, porque você já começa... Por exemplo, quando eu comecei não tinha isso. Então, isso é relativamente novo para mim. Para quem está começando agora, esse já é o ponto de partida. Então, por onde começar, se não por aí? Né? Que é exatamente esse o ponto da sua pergunta. Eu acho que o importante se você vai se adaptar, não é nem se adaptar, né? Porque você está começando. Então, se você vai se introduzir no mercado, aceitando as condições que o mercado exige, comece com consciência dos efeitos disso para o seu ofício, para o que você quer fazer, os efeitos positivos e negativos, e lembre-se de que você, como artista, tem uma responsabilidade consigo mesmo. Aí não estou nem falando, não vou nem apelar para o senso de comunidade, porque tem gente que não tem. Então, lembre-se que você tem um compromisso consigo mesmo, com a sua profissão, de tentar fazer com que ela sobreviva, ao menos, para que você possa continuar fazendo a sua arte, seja ela... Você gostando ou não de fazer dancinha no TikTok, porque você pode gostar ou você pode fazer só porque é o que precisa ser feito. Essa responsabilidade se traduz
em valorização da arte. E a arte não vai ser valorizada com dancinha do TikTok. A dancinha do TikTok a gente está pegando a dancinha do TikTok como um ingrediente de um grande caldo de coisas, né? É um elemento, não é a problemática. É um sintoma, não é a doença. Então, ter consciência de que tem outras coisas que você pode fazer para que você não precise se render à dancinha do TikTok sempre ou mais, sabe? Então, aquilo que a gente estava falando, de consumir a arte dos colegas, divulgar a arte dos colegas, fazer um trabalho de valorização, começar em casa. Se você é um jovem artista que está começando agora, comece em casa, mostrando para os seus pais, consumindo em casa, sabe? O cinema nacional, o cinema brasileiro, o cinema nacional todo país tem, o cinema brasileiro, sabe? Ir ao teatro, ir a exposições, a comprar livros de autores brasileiros, os jovens e os da história recente, principalmente, e com critério também, porque o Olavo de Carvalho também é brasileiro, então não, mas sabe, com critério, porque aí você não, eu acho que não precisa ser nenhuma coisa nem outra. A minha escolha foi um pouquinho radical, talvez. Que eu tive uma grande sorte de ter um alavancamento na minha carreira, espontâneo. Mas não precisa nem ser uma coisa nem outra, nem um extremo nem outro, nem só dancinha do TikTok e nem só bandeira nazista símbolo nazista sendo explodido. Você pode fazer as duas coisas e ir se construindo para construir algo, sabe? Então, acho que é isso, assim, jovens artistas que estão começando agora e que estão entrando num mercado que está fragilizado, atacado, em guerra, literalmente, né? Não é uma guerra com armas, mas é uma guerra. Não é com armas? Bom. Há dúvidas. Se você está começando e você tem vontade de ser artista mais do que ser celebridade, pensa nisso, sabe? Pensa no que você pode fazer para ganhar nome e construir a sua história e preservar a sua história e preservar a história da arte, que é feita, a história é feita de eventos e eventos recentes também fazem parte da história. Então, é isso, preservar a arte, preservar o ofício. Perfeito. Aqui para a gente ir finalizando, eu vou ler uma pergunta que a gente está com um problema aqui que a gente não vai conseguir ler, mas eu vou ler pela aqui, mas eu vou ler por aqui pelo celular. É uma pergunta da Vicky Lima. Ela pergunta se você trabalhou durante o isolamento social, como foi esse processo, já que não queremos estar sozinhos. E aí, chegou a ter algum trabalho? Porque você teve uma série pelo canal Curta que foi lançada em 2020, no período da pandemia, né? Mas a gravação foi no período? Não, a gravação foi em 2019. Foi em 2019, no Rio, em abril. Ela foi lançada em 2020, no período da pandemia. Eu já estava aqui. Como eu falei, eu saí do Brasil no finalzinho de setembro de 2019, então não trabalhei com arte nesse período, pelo menos não na visão do trabalho remunerado, né? Não exerci o meu ofício remuneradamente. Então, como que foi que ela perguntou da questão se eu sentiu... Se como você foi esse trabalhou. processo? Então, não existiu, na verdade, esse processo. Pegando aqui alguém perguntou, a Lorena Dias perguntou se eu não gosto do TikTok. Não, eu não tenho nada contra o TikTok. Inclusive, tem muita coisa legal no TikTok que eu vejo. Eu não tenho TikTok, eu acabo vendo pelo Instagram. De vez em quando, rolando assim, fazendo nada, a gente tá lá olhando. E tem muitas coisas legais, tem muitas ideias interessantes, inclusive artísticas, né? Sim. Eu tô me interessando bastante por fotografia agora. E tem muita coisa legal de fotografia, de culinária, de gastronomia, de construção de coisas, de ideias mirabolantes. É um pouco como tudo, né? É uma ferramenta. Você pode usar uma ferramenta para coisas legais ou para coisas inúteis.
ela falou, perguntar, quem ganha a vida fazendo dancinha no TikTok? Cara, não tem problema nenhum. É como eu disse, o TikTok não é o problema, e o TikTok não é nem sequer um problema, eu acho que é o uso que o... não é nem o uso. Antigamente, antes do Instagram bombar, da internet bombar, eram as celebridades que eram sempre chamadas para fazer os personagens. Por isso que a gente tinha sempre determinado, um vilão é sempre esse ator, o mocinho é sempre esse ator, o cafajeste, o galã e etc. A internet, por um brevíssimo período de tempo, eu acho que ela deu uma pseudo-democratizada nisso, porque ela abriu um pouquinho esse leque, para rapidamente fechar de novo, com os influencers, com essas pessoas que ocuparam esses lugares que antes eram das celebridades de revista e que agora são das celebridades de internet. A forma como o mercado funciona e como o TikTok se enquadra nesse funcionamento do mercado é que me incomoda. Não é o artista que se rende, não é nem que se rende, o artista que usa isso como ferramenta, né? O que me... porque não é um incômodo, é um entristecimento. O que me entristece nisso é que a gente tenha que ficar à mercê disso se a gente quiser. E não é nem a mercê do TikTok, é a mercê de seguidores para conseguir personagens. Eu acho isso lamentável, porque isso se reflete também numa falta de critério do público, porque o público acaba aceitando e consumindo filmes com youtubers que são famosos, mas que não são artistas e que entregam uma interpretação pífia e medíocre, porque não são atores. E o público assiste. E se o público assiste e dá dinheiro, o mercado vai continuar fazendo, porque é isso que o mercado quer. Então, é quase que um ovo e galinha, sabe? É uma roda, é um círculo difícil de traçar, onde começou e onde terminou. Eu queria aproveitar essa live, principalmente porque a gente tem a possibilidade aqui de falar de temas tão importantes. Tem uma questão, um debate relativamente recente também, que volta naquilo que você tinha falado no lugar de fala e da inclusão e de participação, que eu gostaria de trazer uma reflexão. Eu acho que a maior parte do nosso público, seja ele na live, seja quem for assistir depois, é de público mesmo, talvez não de pessoas que trabalham no setor, e se for de pessoas que trabalham no setor, acho que é uma reflexão interessante também, que é algo que eu estive conversando com colegas do setor que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Existe uma demanda muito grande hoje por atores que correspondam à orientação sexual ou à identificação de gênero da personagem. Ou seja, um ator homossexual fazendo um personagem homossexual, uma atriz lésbica fazendo uma personagem lésbica e assim por diante. Eu só gostaria... Eu não vou entrar na questão de se isso é certo ou errado, porque talvez não exista uma resposta 100% acurada. Eu só gostaria que o público se perguntasse se essa demanda funciona bem para os atores, para os artistas que vão desempenhar esses papéis. Se essa é uma demanda do público ou se é uma demanda também dos artistas. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou completamente fora do meu lugar de fala, mas estou assumindo isso. Estou falando agora como um artista, não como um porta-voz dos artistas LGBTQIA+, não é isso. Os artistas LGBTQIA+, eles querem ser escalados só para esses personagens? Ou eles querem ser escalados para fazerem personagens héteros também? Perceba que eu não estou falando mas eu sou hétero, não posso fazer um personagem gay, não, é o contrário. Porque se a demanda for muito intensa na representatividade ator-personagem, corre-se o risco, de criar um nicho de
de representatividade, um nicho de escalação de atores e atrizes para determinados personagens, ou seja, acaba que ator gay só vai fazer personagem gay, atriz lésbica só vai fazer personagem lésbica, atriz trans só vai fazer a personagem mulher trans, e se a mulher trans é uma mulher, e eu concordo, ela só vai fazer então mulher trans, por quê? Por que ela não pode fazer uma mulher? Eu entendo que eu acho, pelo menos, que essa ideia de representatividade venha pela ideia de ocupar espaço. Mas será que essa demanda específica é o melhor jeito de ocupar esse espaço? Até porque se a gente demandar muito que os atores gays, que sejam os atores gays a fazer personagens gays, a gente não está limitando também que só atores gays assumidos façam personagens gays? E os atores gays que ainda não se assumiram, por qualquer motivo que seja, não ganham esse espaço também? Uhum. Eu estou jogando perguntas, tá? Eu não estou colocando respostas, porque eu acho que as respostas vêm com debates, e esse é um debate específico que eu não vejo sendo feito. Uhum. Talvez eu tenha buscado nos lugares errados, talvez ele exista e eu que não esteja vendo, mas que falando até com colegas de profissão que são da comunidade LGBTQIA+, e que quando eu levantei esse questionamento, eles falaram, porra, é verdade. Então, sei lá, público, falem sobre isso, sabe? Principalmente público LGBTQIA+, falem sobre isso, vejam se de repente tem algo a melhorar nessa demanda, para que seja ainda mais inclusiva, sabe? Eu particularmente acho, já agora sim, dando a minha opinião, eu acho que seria do caralho, tipo, queremos mais atores gays. Queremos mais atores gays fazendo personagens héteros. Sabe? Eu acho que isso seria muito... Eu posso estar completamente equivocado, e se eu tiver, falem, tá? Porque é falando merda que a gente entende que tá errado. Mas eu acho que isso seria muito mais do caralho, inclusive pros atores, sabe? Eu, quando fiz o Léo, e eu não sou homossexual e não sou cego, pra mim foi um puta desafio como ator, sabe? E de repente, pra um ator que é gay assumido e se entende gay, sei lá, desde a adolescência, pegar e fazer um personagem homofóbico, talvez, sabe? Como ator, você se distanciar de você mesmo é uma das coisas mais prazerosas. Então, se a gente colocar o ator gay para fazer personagem gay, eu vendo... Agora falando do lugar de fala de ator, independente de orientação sexual, independente de identificação de gênero, eu me colocando como um ator que está ali, me vendo sendo quase que limitado pelo próprio público a fazer assumir uma determinada característica, eu não sei se esse público está defendendo o meu melhor interesse, ainda que seja com a melhor das intenções. Uhum. Então é isso, eu acho que um pouco arriscado Mas eu acho que é um debate que está crescendo, é um debate que tem que ser fortalecido, né? Isso tem que entrar em debate, tem que entrar em pauta. Precisamos falar sobre isso porque eu compartilho um pouco bastante da sensação de não quero ficar caindo no mesmo lugar, entrando num estereótipo de personagem, um estereótipo de sexualidade, um estereótipo de coisa, mas, mas é isso, porque eu acho também que a representatividade, ela tá também além da cena vista. Ela tá no Sim, técnico, na direção, na exato. iluminação, não é necessariamente na cena em si, né? Tem toda uma equipe que pode ser pensada nisso. E esse debate me agrada bastante, assim, é um debate que está começando a surgir cada vez com mais força. Eu acho que nele a gente vai ter alguns bons encontros daqui uns 2, 3, 4 anos, a gente já vai ter uma ideia mais pensada sobre isso. Mas eu acho que a gente pode finalizar que assim, né, ter esse nosso grande encontro, para mim foi um grandíssimo encontro, fico muito feliz, assim, com as falas, com as suas respostas, com as suas perguntas, com as suas colocações, com o seu mapa criado, que a gente vai indo Um atrás do pouco seu mapa, confuso, né? mas eu achei sensacional, assim, porque de fato a gente está aqui fazendo o que eu acho que é o lugar do Cine Fórum, que é pensar a arte contemporânea, e em específico a arte contemporânea brasileira. Então, assim, é um grande prazer, eu de fato fico muito feliz que tenham mais cinefóruns, peçam, gente,
peçam sim. para ter mais cinefóruns, porque dá um trabalho fazer isso. Então é isso, agradeço demais, Gui, a fala é tua para finalizar. Acho que você falou tudo. Numa época em que está faltando tanto diálogo, eu acho que a gente tem a oportunidade de debater, ainda que seja um pseudo-debate, né? Porque a gente não discordou em ideias. Então é um debate que não é muito debate, é mais uma prosa, é um diálogo de ideias concordantes. Mas ainda assim, é uma apresentação de ideias e de pontos de vista, e que eu acho que é importante, né? Sempre, e principalmente nesse momento. Então, ter a oportunidade de fazer isso, para mim, foi um prazer. Tá finalmente no Cinefórum, já era para eu ter estado presente um tempo atrás, não consegui, e aí esse ano conseguimos. Agradeço imensamente o convite, agradeço todo mundo que mandou mensagens, peço desculpas por a gente não ter conseguido responder as perguntas e os comentários de todo mundo, não tem como, mas realmente agradeço, fico feliz, eu tô vendo aqui que algumas perguntas foram respondidas com o decorrer do papo. E é isso, vamos fazer arte, vamos falar sobre arte, vamos resistir aos ataques que a arte sofre. E é isso, acho que a última coisa que eu quero dizer é: vejam o que mais é atacado pelo governo e consumam exatamente aquilo que mais é atacado. Essa é a oposição mais fácil que a gente pode fazer. Sabe, mais fácil do que ir para... Tem gente que não pode ir para a rua, tem gente que não quer ir para a rua, tem gente que não tem como ir para a rua. Meu, a coisa mais fácil que a gente pode fazer é consumir o que eles não querem que a gente consuma. Não tô falando de drogas. Aí, pode ser Perfeito. também. Mas tô falando agora da questão da arte, tá? Realmente, assim, consumir o que eles não querem que a gente consuma, porque existe um motivo para eles não quererem que a gente consuma. E a tática de demonização da arte, de sucateamento da cultura, não é algo original desse governo, é algo que todo governo autoritário faz, só muda o nome, seja ele de extrema esquerda, seja ele de extrema direita, todos fazem, porque a arte é reflexão, é debate, é nascimento de ideias, é destruição de ideias. Então, eles não querem isso, eles querem formatação. Então, vamos não fazer isso, vamos não deixar isso acontecer. E, se eu puder falar uma última coisinha também, uma coisa que eu tenho tentado fazer, que eu acho que eu tenho visto efeitos, assim, só uma sugestão, assim, na verdade, e que foge um pouco disso, mas dialoga também com isso, que é: Natal tá chegando daqui a pouquinho, né? Parece que tá longe, mas passa num peidinho. Eu tenho uns 3 anos que para as crianças que da família, coisas assim que eu dou presente, eu parei de dar brinquedo, eu dou livros. Vamos fazer isso, vamos fazer esse ano, pelo menos, dar livros para as crianças. Pega o tema que ela gosta para iniciar o hábito de leitura, porque tem isso também. E isso é um pouco no mundo inteiro. Assim, eu passei por alguns países nos últimos 1 ano e meio, e ouvindo a rádio, você vê que o hábito de leitura é muito baixo em todas as idades, em todos os países. Então, alguns menos que outros. Mas é isso, vamos ajudar, assim. Coloca uma criança para ler o livro que ela gosta, para daqui a um tempo ela tá lendo o que vai acrescentar à sociedade de um modo geral. É isso, senão eu vou ficar falando de coisa. Perfeito, perfeito, perfeito. Daqui 20 anos, várias crianças lendo Marx, tá ótimo. Não A é? gente vai indo. Mas, cara, sabe o que é pior? É que, ainda que seja para discordar de Marx, se a Precisa pessoa ler, lê né? Marx e discordar de Marx, tudo bem, sabe? Leu errado, mas tudo bem. Mas, mentira, brincadeira. Não, cada um, sabe, você tem direito à opinião que seja fundada, sabe? Sim. Então é isso, o problema não é discordar, o problema é discordar de algo que você sequer conhece, o problema não é você ser... Eu ia falar que o problema não é você ser contra a Lei Rouanet, mas é porque aí já é um pouco mais raso até, porque ser contra a Lei Rouanet é ainda mais ignorante. Mas enfim, é você ser contra coisas que você sequer conhece, que você sequer entende.
Então é isso, sabe? Ah, quer que as crianças leiam Marx, seu comunista, doutrinador. Quero que leia, entenda e concorde ou discorde após ter lido e refletido e debatido sobre. Sim. Enfim, é isso. Maravilhoso isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então agora a gente vai ir. Se tiver um golpe militar, eu e o Gui estamos ferrados, mas assim, vai dar tudo certo. Pessoal, beijos, boa noite a todos, todes, todas. Dia 30 de agosto tem Cinefórum com José Luiz Fiorin, genialidade sendo pensada no Cinefórum às 16 horas no horário de Brasília, 13 horas no horário do Mato Grosso do Sul. Pro Gui, de fato, 15. não sei qual é o horário. 15? 15 horas aqui no horário do Mato Grosso do Sul. Que aí, Tá de metendo um fato, fuso horário louco. Então, assim, gente, é isso. Espero vocês no dia 30 de agosto. Até! Beijos, abraços! Beijos, gente.